Vamos ao debate. Boa noite, deputados. Muito bem-vindos. Começo pelo deputado Capitão Alberto Neto. Deputado, esse empate na pesquisa, empate técnico, é um mérito de Flávio Bolsonaro ou é um erro do presidente Lula? Nós vamos somar, primeiro, desejar boa noite, Juliana, boa noite, deputado Zeca Disseu, boa noite a todos os ouvintes da CNN, sempre um prazer estar aqui. E hoje foi um dia de comemoração no Partido Liberal, nós fizemos uma grande reunião hoje, na presença do futuro presidente da República, Flávio Bolsonaro, e vamos dizer que é uma somatória de acertos do senador Flávio, nosso pré-candidato, cada vez trazendo mais um discurso moderado, trazendo o centro para entrar no time da direita, e isso está fazendo a diferença, porque não é segredo para ninguém, nós temos uma eleição mega polarizada. Quem conseguir conquistar os votos do centro, vence a eleição. Na eleição passada, que nós perdemos a eleição, o Lula conseguiu trazer um arquirrival, que é do centro, que é o Geraldo Alckmin. E isso talvez pesou bastante em conseguir os votos do centro, e a diferença é muito pequena, acabou vencendo a eleição. O Flávio inicia uma pré-campanha, ainda muito de maneira embrionária, mas com um discurso altamente proativo, com projetos, um discurso equilibrado, e começa a ganhar esse público que estava, como eu posso dizer, que está órfão ainda. E aí começa a crescer nas pesquisas. Alinhado a isso, nós vivemos no país hoje que nós temos uma taxa Selic de 15%, a maior taxa Selic da história. E o que significa isso? Que o empreendedor está sem recurso para empreender, para gerar emprego, para a economia girar. As pessoas estão chegando no supermercado e estão comprando café que a R$ 30. Aquelas promessas do governo Lula de picanha, que a gente até criou um meme agora, que é o sabor picanha, que não tem picanha, não teve picanha para a população brasileira, mostrou que eram promessas vazias. O governo Lula só entregou mais impostos para a população. E a população está sentindo agora, com o aumento de mais impostos para mais de 1.000 produtos. Quem sente isso é o brasileiro, a pessoa mais humilde que tem que pegar o seu salário suado durante o mês, aposentados sendo roubados nesse governo, e você vai acrescentando escândalo do Banco Master, escândalo do INSS, o filho do presidente Lula ganhando uma mesada de R$ 300 mil. Vai ter delação agora dos ex-dirigentes do INSS. Então, sabe, parece que não aprendeu nada com o passado, voltando os mesmos escândalos de corrupção, uma economia ainda tacanha, voltada ainda ao passado, achando que o Estado é responsável por fazer tudo, não melhora o ambiente de negócio para quem quer empreender com a redução de impostos, como nós estávamos fazendo, né? Deixando o Estado cada vez mais inchado. E o Lula não consegue dar exemplo. O cartão corporativo do Lula chegando a 1 bilhão, enquanto o povo brasileiro está passando necessidade, está passando fome. Isso é inaceitável. Então você vê os erros da economia, principalmente do governo Lula, com o aumento de impostos, escândalos de corrupção no INSS, o filho do presidente ganhando mesada, o brasileiro tendo dificuldade de fazer compras no supermercado. Aí você alinha os erros do governo Lula com a expertise e com a habilidade do Flávio Bolsonaro, o resultado está aí. Nós vamos, certamente, estamos muito confiantes que nós vamos vencer essa eleição. Deputado Zeca Dirceu concorda, esse empate na pesquisa é mérito de Flávio Bolsonaro, é erro do presidente Lula. Bem-vindo, boa noite. A regata é uma peça que não pode faltar de forma alguma no meu guarda-roupa. E depois que conheci a Básico.com, minha paixão por regatas ficou ainda maior. Escolhi dois... Boa noite, Juliana. Boa noite, Capitão Alberto. E boa noite a quem nos assiste. Eu não vejo mérito nenhum no Flávio Bolsonaro. E quem acabou de assistir aqui a fala do Capitão Alberto viu que ele usou 90% do tempo dele para falar sobre o governo do presidente Lula e talvez 5%, ou nem isso, para falar que o Flávio Bolsonaro é habilidoso. Ele não trouxe nem o mérito do histórico do Flávio Bolsonaro, até porque ele não tem. É um político já de muito tempo, que pouco produziu, que pouco trabalhou e que pouco realizou. E eu não vejo também que houve um grande erro do presidente Lula que possa justificar esse resultado da pesquisa. Primeiro, eu acredito em pesquisa. Muitos deputados, senadores, bolsonaristas, até alguns dias atrás, alguns meses atrás, não acreditavam em pesquisa, falavam que as pesquisas não eram reais, né? Então, estranha agora eles estarem passando a acreditar nas pesquisas, mas isso é importante, porque é a ciência, a gente precisa acreditar na ciência para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, no período da pandemia, quando, durante o governo do presidiário Bolsonaro, mais de 200 mil pessoas
né, morreram, sendo que naquele período que já tinha vacina, elas poderiam ser salvas. O governo do presidente Lula é um governo que realizou muito, melhorou em muito a vida da população. Herdou do governo Bolsonaro, é claro, uma situação trágica. O Brasil, inclusive, voltou para o mapa da fome. O Brasil voltou a ter um crescimento muito grande da extrema pobreza naquele período. Nós reduzimos a pobreza, o país está gerando emprego, está crescendo, está se desenvolvendo, mas é claro, os problemas herdados daquele período, eles ainda incomodam com razão a população, né? As coisas não estão todas equacionadas, né? A vida da população não está, né, algo maravilhoso, mas há sim um crescimento, há sim uma mudança, um aumento da renda, um aumento do salário, e isso não sou eu que estou falando, os fatos mostram isso. E o próprio desempenho do presidente Lula, ele tem 46, 48, 49, em algumas pesquisas até 50, 51% de intenção de voto, não é pouca coisa num país dividido, num país polarizado e num país que, com o Bolsonaro, né, passou a ter uma política marcada pelo ódio, pela mentira, pela tentativa o tempo todo de distorcer os fatos. A gente sabe, por isso que não me incomoda a pesquisa, eu estou muito otimista, inclusive, o presidente Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno, né, não vai só ganhar a eleição, ele vai ganhar a eleição no primeiro turno, né? O resultado da pesquisa agora não me incomoda, porque a população, uma parte grande, não está nem pensando em eleição, não está nem pensando em candidatos, não está fazendo a análise crítica. A análise agora ela é muito mais emocional e muito mais dos sentimentos de um país dividido, né? Agora, quando chegar no período eleitoral, aí tudo para, aí tem propaganda eleitoral gratuita, inserção na TV. Nós vamos ter que mostrar. Nosso governo realizou. A educação, por exemplo, voltou a ser a grande prioridade do país. A educação que, há algum tempo atrás, depois do impeachment, do golpe à presidenta Dilma, estava sendo sucateada e vendida. Nós não esquecemos, por exemplo, do Futurice. Queriam vender as nossas universidades. Deputado Alberto Neto, devolvo o tempo para o senhor, colocando mais uma questão também, que é a disputa pelo voto do eleitor indeciso. Nesse ponto, esquerda e direita têm as mesmas dificuldades e as mesmas chances? Quem está na máquina precisa provar aqui ver as promessas que foram feitas na campanha. O candidato agora, quando chegar na reeleição, ele tem que provar que cumpriu as promessas. E claramente o Lula não conseguiu cumprir uma promessa sequer. Aumento de impostos, taxa Selic, que ele tanto reclamava do que a culpa era do Bolsonaro, inclusive o deputado não para de tirar o Bolsonaro na cabeça, que tudo ainda, que os erros do governo Lula ainda são culpa do Bolsonaro. Então, quando você não admite, esse é o primeiro passo para a derrota. O deputado fala muito claramente, ele não consegue admitir os erros do seu governo. Nós temos um ministro que é conhecido como taxade. E a solução, ao invés de reduzir os gastos do Estado para favorecer quem quer empreender, melhorar o ambiente de negócio, ele quer aumentar a arrecadação às custas de quem quer empreender no país, às custas dos brasileiros, que estão cada vez pagando mais impostos. A população está sentindo na pele. A queda do governo Lula, não adianta gastar milhões, como estão gastando agora com comunicação, que não vai resolver, porque o brasileiro está chegando no supermercado e não está conseguindo comprar a picanha prometida. Ele está chegando no supermercado e não está conseguindo tomar a cervejinha que foi prometida. Não está conseguindo comprar o café. O café está chegando a mais de R$30, minha gente. Isso é o governo Lula. E aliado a isso, há diversos problemas de corrupção grave. O seu filho ganhando R$300 mil de mensalinho. Sério. E dizer que, mais uma vez, como aconteceu, como no passado, inclusive o pai do deputado participou de todos esses escândalos, né, falando do Bolsonaro, mas o pai dele participou de todos esses escândalos. E dizer que o Lula não sabia de nada? Sério, o brasileiro não vai engolir mais isso. Então, esse eleitor do centro, ao ver o Flávio Bolsonaro, com um discurso preparado, moderado, habilidoso, para construir um projeto de futuro do país, mostrar que nós vamos fazer a continuação de um governo que reduzia os impostos, tem um Estado cada vez menor para beneficiar quem quer empreender, quem quer gerar, quem vê esse país crescer. Nós acreditamos num projeto onde as pessoas saiam do auxílio para entrar no mercado de trabalho, para prosperar. Eles acreditam que precisam ter cada vez pessoas ganhando mais auxílio, querendo ver as pessoas na pobreza. São pensamentos completamente diferentes. E esse público do centro, ao ver o desastre que é o governo do Lula, e vai olhar para o Flávio Bolsonaro e vai ver uma esperança de um país melhor, um país grande, um país que vai ter uma política econômica de prosperidade, onde o empreendedor vai ser tratado como um cidadão heróico que está lá empreendendo, gerando emprego para o povo. Hoje eles tratam os empresários, quem quer empreender no país, como um grande vilão, sabe? Essa lógica do governo Lula está destruindo o país. E a população está vendo isso, e a pesquisa mostra claramente a sua queda.
Deputado Zeca Dirceu concorda, e mais esse ponto, né? Disputa pelo voto do eleitor indeciso, há as mesmas dificuldades, mesmas chances para a esquerda e direita? Esse eleitor indeciso que vai, inclusive, eleger o presidente Lula no primeiro turno, por algumas razões, inclusive, que foram citadas agora. O presidente Lula cumpre promessa. O presidente Lula prometeu aprovar e dar à população brasileira, a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Começou a valer agora em janeiro. É quase um 14º salário para muitos brasileiros e brasileiras. O Bolsonaro tinha prometido isso em 2018 e não fez. Em 2022, em dezembro, não existia mais pandemia já há muito tempo. De lá para cá, o presidente Lula, com as suas políticas públicas, sociais, de educação, de inclusão, de emprego, apoiando inclusive os empresários, apoiando o agronegócio, mas também apoiando o pequeno, sabe o que ele fez de dezembro de 22 para cá? Ele fez com que 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família deixassem o programa. Então não é verdade o que foi dito. Hoje tem muito menos brasileiro e brasileira dependendo do Bolsa Família. Porque diferente do período do Bolsonaro, que o país não cresceu, não gerou emprego, com o presidente Lula, como já tinha sido nos outros governos, o país cresce e desenvolve. Porque o presidente Lula governa pensando na população mais simples, mais humilde, mas governa também para o grande empresário, para o agronegócio, governa para a indústria, né? Nós estamos, inclusive, implantando, né, com o vice-presidente Alckmin, né, a Indústria Brasil, a Indústria 4.0, a nova Indústria Brasil. São mais de 100 mercados novos abertos pelo mundo todo. A nossa indústria do agronegócio nunca vendeu tanto para o mundo, e é o presidente Lula que está indo fazer isso. O Bolsonaro, quando fazia viagem internacional, e fez muitas, era para passear, era para comer cachorro-quente na rua e para passar vergonha, porque os presidentes nem sabiam quem ele era. E não tem como não falar do Bolsonaro, capitão Alberto. Você traz aqui o meu pai, nada a ver, né? Fala do Bolsonaro por quê? Porque ele só pensa na família. A vida toda só fez político para isso e escolheu o filho para ser o candidato, sendo que ele está agora presidiário, está preso, né? Então, não foram capazes nem de criar uma liderança nova, né, para poder representá-lo, né? O presidente Lula teve a coragem, sim, por exemplo, de dar uma oportunidade ao Haddad, que disputou a eleição e por muito pouco não ganha do Bolsonaro em 2018, né? Nós sabemos governar, claro que, como em qualquer governo, nós temos humildade, sim. A gente comete erro, né? Isso é normal em qualquer governo, né? Só que a gente corrige os erros. A gente tem capacidade de ação. Eu me admiro de ver bolsonaristas não conseguir mostrar uma realização do que foram aqueles 4 anos. E muitos dos problemas que tem hoje, foi citado aqui, por exemplo, os 15% de juros, que é criminoso, hoje praticado pelo Banco Central. E quer dizer que isso não tem nada a ver com o Bolsonaro? Foi no governo do Bolsonaro, foi o Paulo Guedes, foram os seus aliados do Congresso que aprovaram a independência do Banco Central. É essa independência que, na verdade, é uma submissão ao mercado financeiro que está deixando o juro na escala que ele está hoje, né? E não me venham dizer que o presidente Lula escolhe os representantes do Banco Central. Ele não escolhe quem ele quer, porque tem que passar pelo Senado. E nós não temos maioria no Congresso. Os representantes que o presidente Lula escolhe para o Supremo Tribunal Federal, que o presidente Lula escolhe para o Banco Central, né, nem sempre são aqueles que ele mais quer, ou aqueles que teriam a capacidade de fazer uma ação melhor. Prova disso que tem que passar pelo Congresso Nacional a validação dos nomes. Então, muitos, sim, dos problemas que o país ainda tem hoje, estou dando um exemplo, a autonomia do Banco Central e esse juro de 15%, é sim do período anterior à responsabilidade. A gente tem um minutinho final, vou dividir em 30 segundos para cada, para a gente encerrar esse bloco e esse assunto. Deputado Alberto Neto. O povo deu uma chance ao governo Lula. Acreditou nas promessas da picanha, da cervejinha, da promessa de prosperidade, que a fome ia acabar, como ele vem prometendo desde a primeira vez que foi presidente. O povo acreditou. Deu uma chance, uma eleição muito dura, muito polarizada, e o povo se arrependeu, porque as promessas que foram feitas não foram cumpridas. O povo olha agora para o senador Flávio Bolsonaro, nosso pré-candidato, e vê uma esperança. Faz a comparação. Sabe que no governo Bolsonaro, quando foi entregue, entregou com superávit, e só de título de terra foram mais de 420 mil títulos. Esse governo não entregou nada, nenhum título de terra para o povo agricultor. Deputado Zeca Dirceu, ao mesmo tempo. Falar de inflação é fácil, porque a população vai lembrar. A picanha a 130, 140 reais o quilo. Hoje tem picanha, sim, para a população. Tem muita gente, sim, trabalhador, trabalhadora, pessoa humilde, comendo picanha a 50, 60 reais o quilo. A gasolina no governo Bolsonaro chegou a 9, 10 reais. O nosso governo, a Petrobras, já reduziu em mais de 30% o preço
da gasolina, do combustível, que só não chegou na bomba, hoje está R$6, R$7, porque venderam a preço de banana a BR Distribuidora e hoje ela não repassa aquilo que a Petrobras reduz do preço do combustível. Então nós estamos combatendo a inflação também.